Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais um vídeo de teoria. Hoje eu quero falar sobre o traidor, o possível traidor da Ordo Realitas, né? Foi um assunto que eu toquei brevemente no vídeo de análise de previsões do episódio 9, né? Do que poderia vir a acontecer aí no episódio 9 de Desconjuração. E eu quero falar um pouquinho mais aqui nesse episódio. Foi sugestão de um inscrito nos comentários, eu não lembro o nome, desculpa, não lembro. Mas você sabe que foi você que pediu, então você se manifeste aí nos comentários, cara. Muito obrigado pela sugestão. E enfim, e vamos lá. O tema do traidor, né? Foi uma coisa que surgiu depois da invasão do culto das máscaras na base da Ordem. E depois disso, várias teorias começaram a surgir de como o culto das máscaras de fato achou a base da Ordem. E, bom, o motivo que muita gente encontrou foi de fato um traidor que explanou aí a base da Ordem e que descobriu aí, portanto, onde ela fica, né? Eu tenho outras teorias para isso, né? Eu tenho outras razões que eu acho que podem ter sido de como o culto das máscaras achou a base da Ordem, mas como esse vídeo é focado no bagulho do traidor, então eu vou falar só do traidor, beleza? Não vou entrar em outros detalhes de por que a seita das máscaras invadiu, como ela invadiu e tal, só se tiver realmente ligado com o bagulho do traidor. Então vamos lá. Bom, primeiro de tudo, um nome que eu acho interessante para já soltar assim é o Aaron, né? O Aaron, ele é, no caso, aquele cara todo encapuzado com máscara de gás e sniper, que é um agente da Ordem que a gente sabe basicamente nada sobre, que ele é todo misterioso, né? De acordo com o Tristan, ele não fala com ninguém, ele não é amigo de ninguém e não interage com ninguém de maneira nenhuma, assim. A gente só sabe o nome dele porque, sei lá por quê. Mas então, toda essa misteriosidade, assim, toda essa aura de confusão ao redor dele faz dele um suspeito grande, simplesmente porque o cara ninguém sabe nada sobre ele, né? Então ele pode muito bem ele ser um infiltrado da Ordem, a gente não sabe o que ele fez pela Ordem ainda, né? Com certeza ele já foi em missão e já detonou a cara de uns monstros aí, afinal ele não tá na Ordem à toa. Mas tudo isso é muito suspeito, né? Esse cara aí tem que ficar de olho nele. E agora outro nome muito interessante, que esse é um bem discutido aí, principalmente recentemente, é o Kaiser, né? O Kaiser, nosso grande calangão. E olha só, eu fortemente acho que o Kaiser não é um traidor. Eu acho que, pra ser sincero, eu acho que nenhum dos players são os traidores. Mas por que esse vídeo é sobre esse tema, vamos discutir um pouco sobre por que o Kaiser seria um traidor. E, bom, a razão mais óbvia de todas é todo o lance do cartão SD do anfitrião no computador da base da Ordem, né? Porque o Kaiser, ele literalmente foi lá e colocou o cartão SD de um culto ocultista no computador central da Ordem e literalmente grampeou o PC. E logo depois disso, a seita das máscaras invadiu. Então, assim, eu não sou nenhum especialista no assunto, mas eu acho que isso te torna um pouco suspeito. Pode ser impressão minha, mas eu acho que é o caso. Então, assim, eu acho que o Kaiser não fez de propósito. Até porque o Calango, ele não é um gênio da atuação tanto assim. Porque ele realmente pareceu muito confuso na hora, enfim. Eu acho que o próprio Calango não se perdoaria de fazer tudo isso. Além do que a gente não tem motivações, o Kaiser ele não tem motivação para fazer isso. Ele não tem motivação para trair a Ordem. Então eu acho que, apesar dele ser aí um dos mais discutidos, eu acho que ele definitivamente, dentre as possibilidades, ele é a menor de ser um traidor. E agora vamos para outra possibilidade, outro nome interessante, que é a Beatrice. E a Beatrice foi um nome que no episódio 9 de previsões muita gente me falou que o que você acha da Beatrice vilã, da Beatrice ser a traidora? E de primeira eu pensei assim, cara, muito improvável, né? Porque a Beatrice é toda essa personagem bem, como fala quando você se importa mais com os outros, assim,
altruísta. Ela é bem altruísta, né? Então ela é bem carinhosa, bem gentil, bem carismática. Mas eu parei pra pensar e isso meio que, na verdade, vai contra ela, né? Por ela ser toda perfeitinha, assim, toda certinha. Isso meio que deixa ela, na verdade, mais suspeita. O que é muito interessante, eu não tinha parado pra pensar sobre isso. E, bom, ela tem um passado aí com o Orfanato Santa Menefreda, um passado aí com o ocultismo que a gente realmente não conhece, a gente realmente não tá ligado, a gente não sabe, né? Então pode ser que esse tempo todo ela tá realmente fingindo que não tem memórias, quando na verdade ela tem, quando na verdade ela sabe muito bem o que ela tá fazendo e ela tá traindo a ordem esse tempo todo. Seria muito foda, mas eu acho que não. Eu acho que não é o caso. Eu acho que a atriz é uma pessoa muito boa pra fazer isso, pra enganar todos os amigos dela, assim. Eu acho que, sei lá, acho que não combina. Mas eu posso só tá caindo muito forte no bait, assim. Enfim, pode ser o caso, mas eu acho que não, beleza? Eu acho que não é. Mas se fosse, seria foda, seria pica. Agora, outro nome muito interessante é justamente pelos mesmos motivos da Beatrice, o Dante, que é aí, eu falei sobre o Dante, a possibilidade do Dante também no episódio 9 de Previsões. E por que o Dante traidor é uma possibilidade legal? Porque ele também, assim como a Beatriz, tem todo um passado com o ocultismo. E ainda mais que a Beatriz, ele se afundou ainda mais no bagulho. Ele se afundou ainda mais nas artes ocultistas, ele tem rituais, ele é amigo do Leonardo Gomes, que é o Kian, e ele é amigo do Gal, então enfim. Ele tem toda essa relação aí com, tipo, basicamente todos os vilões da série até agora, do RPG até agora. Então, tipo, isso torna ele suspeito, querendo ou não, né? Infelizmente. E, de novo, pelo mesmo motivo da Beatriz, o Dante é muito suspeito nesses papinhos de ser um ocultista arrependido e de que, nossa, eu não queria fazer o que eu fiz, eu fui enganado, enfim. Isso só torna ele mais suspeito ainda, né? Mas também eu acho que não, que nem a Beatriz, eu acho que não é o caso. Eu acho que o Dante realmente ele tá do nosso lado, porque ele é muito bonzinho pra isso, mas e o Hakim também não faria isso, eu acho. Mas, de novo, eu posso só tá caindo muito bem no bait, né? E por fim, eu deixei o último nome pro final, esse último assim que não é um, são vários, pro final, porque eu acho que é de longe o mais interessante e eu acho que é de longe o mais provável. E eu parei pra pensar nesse tempo todo que eu tava sem fazer vídeo, eu parei pra pensar sobre esse assunto do traidor e realmente esse é um nome que eu achei assim, cara, muito provável, que é, meus amigos, rufem os tambores, os dragões metálicos. E agora você deve estar se perguntando, mano, o que os dragões metálicos fizeram para você dizer que eles são os traidores da ordem? Qual é a prova que você tem que eles são os traidores da ordem? Bom, na verdade é muito simples, né? Eu queria ter a imagem aqui, mas eu não tenho. Porque todas as imagens que eu achei tinham péssima qualidade. Então eu resolvi não pegar. Mas os dragões metálicos, gente, primeiro de tudo, eles são uma banda de metal. E assim, querendo ou não, o metal tem toda essa relação com satanismo. E a gente sabe que é um bagulho que não tem nada a ver. Mas querendo ou não, é um tipo, sabe? É uma coisa, é um estereótipo que reforça isso e que no fim dá uma ajudada com os bagulhos relacionados a enfraquecer a membrana, né? O próprio Arnaldo Fritz, ele falava, se eu não me engano, ele falava para não dar acesso a histórias de terror para criança no Orfanato Santa Menefreda. Eu não sei se ele falava sobre música, né? Mas aí, uma coisa muito interessante, que é o principal motivo de eu achar que os dragões metálicos são fortíssimos concorrentes a traidor da ordem, é que o Gal, quando era criança, era um fã massivo de dragões metálicos da equipe D. Ele era assim um super fã da equipe D. Ele escapava do orfanato para ir até os shows dos dragões metálicos. Ele tinha a camiseta dos dragões metálicos, ele era um super fã. Então, imagina que foda se na verdade os dragões metálicos meio que
introduziram o Gal ao ocultismo e na verdade eles são toda essa persona disfarçada, agentes secretos da Ordem, e na verdade eles são, sei lá, de algum culto. Cara, ia ser muito foda. O próprio Selbit falou que depois da volta e depois que Desconjuração voltar, né, os dragões metálicos vão ter muito destaque. Muito destaque. Então, que destaque, hein, Sr. Selbit? Destaque por quê? Será porque eles são traidores da Ordem? Tô de olho, hein, meu amigo, tô de olho. Eu só acho que seria muito foda, né? Porque o Gal, a gente já sabe que tem essa ligação com os dragões metálicos. Então, se os dragões metálicos deram origem ao Gal, eu acho que seria pica. Eu, pessoalmente, acho que seria muito pica. E, bom, na verdade é isso. Esse é o vídeo de hoje. Eu sei, foi um vídeo bem curto, bem menos que o normal, porque eu tô ficando um pouco sem ideias e eu quero sugestões aí nos comentários do que eu poderia fazer, do que eu poderia... ideias para vídeo. E, além disso, um motivo bem especial pro vídeo de hoje ser mais curto é que tá vindo aí, ok? Um vídeo muito bom, que eu tô trabalhando muito nele, que eu acho que tá muito bom. E se eu fosse vocês, eu não perderia. Eu acho que ele vai sair provavelmente aí mais ou menos no sábado. Talvez ali sábado, no máximo domingo, esse vídeo tá no ar. E modéstia à parte, tá incrível, então não perde. Espalhe o canal, fala sobre o canal, porque eu sinto que a gente tem muito potencial. Eu sinto que tem... A comunidade de Ordem é enorme, então a gente pode cada vez mais aí se interar, discutir entre si, assim, sabe? Eu acho muito massa o que tá acontecendo aqui no canal. Então espalha, fala sobre o canal pros seus amigos, me segue no Twitter, @fanordem, conversa comigo lá, eu respondo qualquer um que manda mensagem lá. Muito obrigado a todos pela audiência, pela paciência. E compartilhem comigo aí embaixo suas teorias, o que vocês acham da possibilidade do traidor na Ordo Realitas. Muito obrigado a todos e até mais. Tchau!